Olá, eu sou Luciano Ferrari e hoje iniciamos uma série especial de bibliologia sobre um livro que é o verdadeiro divisor de águas na caminhada do povo de Deus, o livro de Números. Esta é a primeira parte do nosso estudo. Muita gente desiste de ler Números por causa das listas genealógicas, mas hoje eu vou te provar que cada detalhe aqui tem um propósito espiritual. Em hebraico, o nome desse livro é Bet Midar, no deserto. Nesse primeiro vídeo, vamos ver como Deus tira o povo da desordem do Egito e os organiza como um exército santo no Monte Sinai. Vamos entender que antes de Deus nos levar à Terra Prometida, Ele nos ensina a caminhar com ordem e santidade. Prepare o seu coração e o teu caderno, porque a jornada pelo deserto começa agora. Vamos lá? Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, falando sobre o livro de Números, nossa primeira parte do livro de Números, né? O livro data de 1450 a 1410 a.C. Em hebraico, ele tem a tradução de Medbibar, que significa no deserto, reflete a experiência geográfica e espiritual do povo de Israel. No grego e no latim, aritmoi, o numeri, né, foca nos dois grandes censos. Então temos aí duas traduções do livro, o nome do livro, né? Onde estamos na Bíblia? O quarto livro do Pentateuco, cobrindo cerca de 38 anos e 9 meses. Então, ali ele cobre 38 anos e 9 meses da história de Israel. Visão geográfica e teológica do livro. Em Sinai, no capítulo 1 ao 10, a organização da primeira geração. Cades Barneia, capítulo 13 ao 20, a crise da fé e a sentença de 40 anos. As planícies de Moabe, capítulo 22 ao 36, preparação da nova geração para a conquista. Capítulo 1. Então agora vamos iniciar mesmo ali o capítulo 1 ali, o censo militar. Então Deus ordena ali o primeiro recenseamento de Israel no Sinai. Qual era o foco dessa contagem? São homens acima de 20 anos aptos para a guerra. Moisés fez essa contagem e teve esse censo de 603.550 soldados, 50 homens, 603.550 homens ali aptos para a guerra, acima de 20 anos. A tribo de Levi era excluída dessa contagem militar, porque ela era específica para serviços sagrados do tabernáculo, né? A geografia da fé. O estabelecimento da ordem do acampamento e da marcha. Então Deus ele estabelece ali a ordem do acampamento e da marcha do povo de Israel ali. O tabernáculo ficava-se ao centro, simbolizando que Deus era o coração da nação. As 12 tribos são organizadas em 4 grupos de 3, posicionando nos pontos cardeais ao redor do tabernáculo. A liderança era de Judá. Judá ficava ali, posicionava-se a leste, liderando a marcha. Eu trouxe para vocês aqui uma representação de como era essa organização. Então temos a leste, ali, a leste temos no meio a tribo de Judá, liderando ali o grupo, a marcha. Ao lado de Judá tinha a tribo de Isacar e Zebulon. Ao sul temos ao centro Rubem, ao lado Simeão e Gade. Oeste, ao centro Efraim, ao lado de Benjamim e Manassés. E ao norte, a tribo de Dan, ao lado Naphtali e Asser. E no meio, aí temos o tabernáculo. Capítulo 3 e 4. O ministério dos levitas. O registro da linhagem de Arão e Moisés. Os levitas são designados como substituto dos primogênitos de Israel para o serviço sagrado. Isso ocorreu porque, na 10ª praga do Egito, Deus poupou os primogênitos de Israel. Com isso, ele reivindicou como propriedade especial os primogênitos para os serviços sagrados. Mas aqui ele substitui os primogênitos pela tribo de levitas, pela tribo de Levi, no caso os levitas. E ele fala a Moisés realizar o censo específico dos levitas e suas funções iniciais. Detalhamento das funções das 3 tribos de levitas, o coatitas, gersonitas e meratitas, no transporte do tabernáculo. Então ele vai ali detalhando as funções de cada um deles ali. O tabernáculo define-se a idade de serviço e como cada peça
deveria ser embalada. Então, no caso, Deus também quer definir ali a idade do serviço, que no caso seria de 30 a 50 anos, e como que cada peça ali seria embalada quando houvesse a marcha para um outro local. A pureza no acampamento. Instrução sobre o isolamento de pessoas impuras, pessoas com doenças infecciosas, como lepra, com fluxos ou que estivesse tocado em cadáveres. Então, teria que ter a pureza no acampamento também. É uma ordem de saúde pública aí. A obrigatoriedade da restituição em caso de fraude, reparação de danos cometidos contra o próximo, e o que Deus considera uma ofensa contra si mesmo. Tá? Então, aí a restituição no caso de fraude. Ritual da água amarga, para casos suspeitos de adultério. Então, se o marido ali tivesse uma suspeita de adultério, ele ia até o sacerdote fazia uma mistura de água e falava para a mulher tomar. E tinha todo ali um ritual sobre isso. Se realmente ela tivesse cometido adultério, ela sofreria ali sérios danos. O voto e a bênção. Instituição das leis do voto do nazereado. Abstinência do vinho, de cortar o cabelo e do contato com mortos. Tá? Nazereado, né? Seria separado, né? Esse voto permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, se consagrasse de forma especial e temporária ao Senhor. O termo nazireu vem de uma raiz hebraica que significa separado ou consagrado. Tá? Claro que não era obrigatório, mas se a pessoa quisesse se consagrar, fazer o voto de nazireu ali, se consagrar de uma forma especial e temporária ao Senhor. E o capítulo 6 ele termina com a forma da bênção sacerdotal, entregue a Arão. A oração tripla de proteção, graça e paz, que o sacerdote deveria pronunciar sobre o povo, colocando o nome de Deus sobre eles. Então ali Arão, ele tem a bênção sacerdotal em suas mãos agora entregue por Deus. Dedicação e resposta divina. Relatos das ofertas de dedicação trazidas pelos príncipes das 12 tribos para a inauguração do altar. Cada líder traz ofertas idênticas e generosas de prata, ouro, animais e mantimentos durante 12 dias. Então, após o tabernáculo estar pronto para a inauguração do altar, os líderes das tribos eles trazem ofertas generosas ali por 12 dias. Cada dia uma tribo trazia uma oferta. A voz do propiciatório. O capítulo culmina com Moisés ouvindo a voz de Deus, falando que ele diretamente de cima da arca, aceitando a adoração de Israel. Então, Deus ele manifesta a Moisés e permite que aquelas ofertas sejam aceitas. Luz e consagração. O candelabro projeta luz. Arão acende as 7 lâmpadas da menorá para iluminar o lugar santo. Então, era um candelabro com 7 braços, da qual Arão acendia ali as lâmpadas. A purificação dos levitas, ritual com raspagem do corpo, lavagem de roupas e aspersão de água. Então aí temos a purificação dos levitas. A entrega de Israel, a imposição de mãos da consagração sobre os levitas, dedicando-os como substituto dos primogênitos. Então ali há realmente ali a consagração dos levitas. A idade do serviço, a definição da janela de 25 a 50 anos para o trabalho no tabernáculo, com aposentadoria após os 50. Então, se um homem ali passasse 50 anos, ele não era obrigado mais a estar no serviço do tabernáculo. Capítulo 9. A celebração da Páscoa no deserto. Então, aí temos a Páscoa no deserto. Deus ordena que o povo celebre a Páscoa no tempo determinado, o 14º dia do primeiro mês. Este evento é significativo porque confirma que a aliança feita lá no Egito continuava válida no deserto. Então, eles fizeram a Páscoa, celebraram a Páscoa no deserto para confirmar a aliança feita lá no Egito. A instituição da segunda Páscoa. Para os impuros e viajantes, garantindo que ninguém fosse excluído sem motivos. Poderia celebrar a Páscoa um mês depois, no 14º dia do segundo mês, seguindo as mesmas regras. Então, Deus ele ordena que celebre-se a Páscoa, mas se tivesse alguém ali que tivesse impuro, ele poderia celebrar a segunda Páscoa após um mês. A nuvem de glória. A presença de Deus, nuvem de dia e fogo à noite, como único guia logístico da nação. Então, a nuvem ficava-se sobre a nação. A presença de Deus, né?
Capítulo 10, início da jornada. Então, Deus ele ordena a Moisés que confeccione e use 2 trombetas de pratas para a convocação da comunidade, os líderes, sinais de partida, uso em guerras e festas, e conforme elas eram tocadas, era o que elas estariam simbolizando, se era para convocar a comunidade toda, se era para convocar o líder, se era algum sinal de partida para o povo começar a partir, ou se era usado em guerras ou sem festa. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou e Israel partiu em uma ordem militar e litúrgica religiosa. Então, no 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem começou a se movimentar, se levantou. Então Israel teria que partir. O início da jornada. A jornada mal havia começado e o povo começa a enfrentar a realidade no deserto, que gera uma série de murmurações e crise da liderança. Qual que é a reação de Deus? Deus ele se ira e acende ali um fogo que consome a extremidade do acampamento. O povo vai até Moisés, Moisés ora a Deus e o fogo se apaga. O povo novamente começa a ter uma ingratidão ali, murmurar e começa a lembrar da comida do Egito, porque tinha carne. Estão desprezando o maná. E com isso Moisés ele sente-se um peso muito grande na sua liderança ali. E ele vai a Deus e clama a Deus para que Deus o alivie. E então Deus ele fala para que ele escolhesse 70 anciões para compartilhar ali o peso com ele. E Deus envia Quebote, Ratava, e envia as cordonizes ali para o povo, para que cesse a murmuração, e também ele segue um julgamento por cobiça, da cobiça de pessoas que realmente queriam comer além do que deviam. E continuando, o desafio da autoridade familiar. O conflito. Miriam e Arão questionam a liderança única de Moisés. No capítulo 12 ali já vemos ali, inicia-se com Miriam e Arão questionando a liderança única de Moisés. Então, quer dizer, por que só Moisés podia ouvir? Por que só Moisés? Por que só Moisés? Então começaram a se questionar. E o Senhor ali entra em defesa de Moisés. O Senhor confirma a fidelidade de Moisés e a sua comunicação diretamente com ele. O que acontece com essa situação aí de Miriam e Moisés, de Miriam e Arão, né, se questionar essa liderança? Qual é a consequência? Miriam é ferida por lepra e isolada do acampamento. E lógico, Moisés ora pela cura de Miriam, demonstrando humildade e falta de rancor. Então Deus ali, Moisés ali demonstrando ali uma humildade, né, e uma falta de rancor para com seus irmãos. A missão exploratória de Canaã. A missão: 12 líderes enviados para explorar Canaã por 40 dias. Então, Moisés separa 12 homens ali, 2 líderes, né, de cada tribo, e manda-os explorar ali na terra de Canaã por 40 dias. E eles trazem uma prova: o cacho de uva de Escol, do vale, né, confirma a riqueza da terra. Então, ele realmente era uma terra muito fértil. O conflito: Caleb e Josué focam na promessa de Deus. Os outros 10 focam nos obstáculos, gigantes e muralha. Então, quando eles se retornam, 10 dos espias, 10 homens que foram enviados, 10 líderes, eles voltam atemorizados com os gigantes, com aquilo ali, que era uma terra muito boa, mas os obstáculos eram muito grandes. Mas Josué e Caleb foram a diferença. Só que aí a gente vemos o complexo de gafanhoto, a visão distorcida do povo que se viu pequeno diante dos problemas, esquecendo-se da grandeza de Deus. Então Deus era grande, ele podia fazer muito mais, como já tinha feito. E por que não daria para eles essa terra? No capítulo 14, o preço da incredulidade. Com isso, ocorre uma rebelião total, o desejo de voltar ao Egito e a rejeição da liderança de Moisés. O povo se revolta e começa a rejeitar a liderança de Moisés. A intercessão é eficaz. Moisés clama pela honra do nome de Deus e alcança o perdão, mas não a isenção da punição. Então Deus se ira com esse povo, mas Moisés vai lá, intercede por eles, o povo alcança perdão, mas não a isenção da punição. Qual que era a sentença? Qual que era a punição para eles? A sentença dos 40 anos. A geração rebelde é condenada a morrer no deserto. Apenas a nova geração, sob a liderança de Josué e Caleb, herdará a promessa. Então, vemos ali
uma consequência. O povo se rebelou totalmente contra Moisés e se irou e queria voltar-se para o Egito. Moisés intercede com isso, nessa situação, Deus perdoa, mas tem uma consequência. A consequência é ficar 40 anos vagando no deserto. Só aquela geração que saiu do Egito não entraria na terra prometida. A presunção fatal, a tentativa de lutar sem a presença de Deus resulta em derrota amarga. Então, quer dizer, eles pensavam em lutar por eles mesmos, não por Deus. Com isso, a gente encerra hoje nossa primeira parte do livro de Números. A organização divina, no capítulo 1 ao 4, verso 10, Deus organiza Israel não como uma multidão desordenada, mas como um exército e uma comunidade de adoração. Ele estabelece o censo militar e a disposição das tribos em torno do estabelecimento e a função específica dos levitas para o transporte sagrado. A santidade e a consagração, do capítulo 5 ao 9. Antes de marchar, o povo precisa de pureza interna. Isso inclui leis de restituição, o voto de nazereado, consagração voluntária, a celebração da Páscoa e o guia constante da nuvem de glória. 3. Crise de liderança e gratidão, capítulo 11 e 12. A jornada revela a fragilidade do coração humano, o povo murmura pela comida do Egito, desprezando o maná. E o próprio irmão de Moisés, Miriam e Arão, questionam sua autoridade. Esses capítulos mostram que a rebeldia e a inveja são os maiores inimigos da caminhada espiritual. E o 4 que a gente viu também, o fracasso da fé em Cades Barnea, capítulo 13 e 14. O ponto crítico ocorre quando 10 dos 12 espias focam no obstáculo gigantes em vez da promessa. A incredulidade domina o povo, resultando na sentença divina. A geração atual morreria no deserto durante 40 anos de peregrinação, deixando herança para os seus filhos, para os fiéis Josué e Caleb. Terminamos aqui a primeira fase do nosso estudo sobre números. Até agora vimos um povo organizado, um acampamento perfeito e a presença de Deus guiando cada passo através da nuvem de glória. Tudo parecia pronto para a vitória. Mas, se estava tudo tão organizado, por que é que uma viagem de poucos dias se transformou num castigo de 40 anos? O que acontece quando a organização externa de um povo entra em conflito com a rebeldia interna do seu coração? No próximo vídeo, na parte 2, vamos entrar no capítulo das crises. Vamos falar sobre a murmuração, a inveja na liderança e o momento crítico em que o povo ficou cara a cara com os gigantes. Não perca o próximo episódio desta série, porque vamos descobrir o que realmente nos impede de entrar nas promessas de Deus. Se você gostou desta aula, inscreva-se no canal Conexão Bíblica LF para não perder os próximos estudos. Deixe seu like para que este conteúdo alcance mais e mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e grupos de estudos. Espero você no próximo vídeo aqui no Conexão Bíblica LF. Deus o abençoe.